Essa gata aqui prefere fazer cocô em qualquer lugar, menos na caixa de areia dela. E é por isso que eu insisto tanto para vocês usarem uma boa caixa de areia e uma boa areia. Porque é exatamente isso que pode começar a acontecer quando a gente não presta muita atenção nessas coisas que pra gente parece que tá tudo certo, parece que a areia é boa, ou até a caixa de areia tá bom, tá num tamanho bom, num lugar bom. Pra gente parece até ok, mas pra eles pode ser tão desconfortável, mas tão desconfortável a ponto deles preferirem fazer xixi e cocô em qualquer outro lugar que não seja a caixa de areia. Até mesmo em cima do box do banheiro. E aí essas bizarrices começam a acontecer. E além disso, tem um fator muito importante, que é a ansiedade e o estresse, que também pode acontecer quando tem brigas com outros gatos na casa, ou até mesmo situações muito desconfortáveis no dia a dia, que pode acabar gerando essa ansiedade, esse estresse, que acaba virando um estresse crônico. Por isso que a gente não pode sair colocando o gato para dentro de casa, porque eles vão começar a brigar. Se a gente faz isso de qualquer jeito, eles não vão ter o tempo deles para acostumar com o gato novo e esses problemas vão se arrastar para sempre, enquanto a gente não fizer algo para mudar isso. Além de tudo isso, se você até tem uma caixa de areia boa, uma caixa grande, confortável, uma areia boa, só que essa caixa, esse banheiro, tá num lugar que o gato não se sente seguro, pode causar desconforto também na hora de usar o banheiro. Por exemplo, é muito comum as pessoas normalmente colocarem a caixa de areia num lugar mais isolado, assim, às vezes até do lado da máquina de lavar, na lavanderia, e aí acaba que pode acabar se tornando um lugar que o gato se sente inseguro. Por exemplo, quando a máquina está ligada, se o gato não é acostumado com barulho, com às vezes até movimento, né, da máquina, ele não vai querer usar a caixa de areia. Ele vai preferir fazer em outro lugar do que fazer ali, porque ali ele fica com medo. Então a gente precisa prestar atenção até mesmo no lugar que a gente põe a caixa de areia, mesmo que ela seja boa e que a areia seja de qualidade. Outra coisa também muito comum de fazerem por aí é colocarem a caixa de areia, normalmente ela já é pequena para o gato, e ainda coloca essa caixa de areia num lugar que fica muito desconfortável deles usarem, que aí tem que subir em alguma coisa, ou ele vai usar e tá apertado ali num cantinho, porque é só um cantinho ali que cabe a caixa de areia para você esconder ela, porque na verdade você queria que ela sumisse da sua casa e ninguém visse que tem uma caixa de areia ali, não é mesmo? Eu sei que a maior parte das pessoas pensa assim. Então, acaba ficando muito desconfortável. Também tem a questão, além das brigas, os gatos também podem fazer bullying uns com os outros. Sim, isso pode acontecer e isso é péssimo. E aí, um gato começa a cercar os recursos e não deixa o outro gato que ele não gosta usar. Então ele começa a cercar as coisas mesmo. Então, se você tem poucas caixas de areia e tem muitos gatos, pode começar a acontecer esses problemas de bullying e de ficar cercando o recurso. E aí não sobra opção pro gato, né? Se o outro gato tá cercando a caixa de areia, ele vai fazer aonde? Vai fazer onde dá, onde ele achar que faz mais sentido ali, né? Então junta ansiedade, estresse, briga entre os gatos, bullying, caixa de areia desconfortável, areia ruim. Tudo isso vai virando ali num caldeirão, vai fervendo, fervendo, fervendo e começa a aparecer essas bizarrices. Até eu vi nos comentários desse vídeo uma pessoa falando que a gata dela faz xixi em cima do fogão. Agora imagina isso, que problemão você ter o seu gato fazendo xixi em cima do fogão. É o famoso abacaxi comportamental, né? Que eu vi uma outra comportamentalista falando desse nome. Eu gosto muito do abacaxi comportamental. É a Miau das Estrelas, inclusive sigam ela, ela é muito boa. Então, se você vê essa situação acontecendo, primeiro de tudo, leva no veterinário. Leva no veterinário, porque pode ser também que tenham doenças escondidas ali. Pode ser que tenha dor, pode ser que tenha qualquer doença que pode acontecer e tá causando esses problemas de comportamento também. Além da ansiedade, a própria tutora que postou esse vídeo, ela nos comentários ela respondeu, né? Respondeu que a gatinha dela já tá tomando o tratamento para ansiedade e que já está sendo tratada com tudo isso. Então, se você vê essas bizarrices começando a acontecer, leva no veterinário e junto com isso,
confere se a caixa de areia segue um certo padrão que tem que ser seguido. Como que deve ser a caixa de areia? Primeiro que ela deve ser grande, e é grande mesmo, gente. É uma caixa grande, vai ser meio ruim para você talvez deixar na casa, porque muita gente quer esconder a caixa, acha feio deixar ali, mas infelizmente é o certo que o gato precisa ter acesso. Então ela precisa ser 1,5 vezes o tamanho do gato. Pode ter borda alta, o melhor é que não tenha, mas pode ter borda alta também. Se você for ter uma caixa com borda alta, ela precisa ter pelo menos a entrada tem que ser baixinha. A areia, ela tem que formar um bom torrão e tem que ser confortável para pisar. E também sem perfume, gente. Areia com perfume é uma bizarrice que não deveria existir. Não é bom nem pra gente. Na verdade, tipo assim, essas areias elas foram inventadas pensando para tirar o cheiro, né, do xixi, das coisas, para ser bom pra gente. Mas também não é bom pra gente não, porque aí começa a misturar ali xixi com perfume esquisito de lavanda, fica péssimo, gente. Então assim, areia sem perfume não, esquece isso, não compra isso. E também a caixa de areia, ela tem que ter esse ponto que é muito importante, que ela tem que estar em um lugar tranquilo e de fácil acesso. E se você tiver muitos gatos, ou se você tiver brigas entre eles, estiver tendo conflitos, você vai ter que ter ainda mais caixas de areia. A regrinha universal aí que seguem, que ela tem algumas exceções, mas a regrinha básica é que você precisa ter a sua quantidade de gatos mais um. Porque se começar a acontecer essas questões, né, de um gato bloquear o acesso do outro, pelo menos você tem uma extra. Então, por exemplo, se você tem 3 gatos, você precisa ter 4 caixas, certo? E não adianta ser uma caixa do lado da outra, assim, pertinho, grudadinha. Tem que ser em lugares diferentes da casa, porque uma caixa do lado da outra conta como a mesma caixa. É o mesmo banheiro pro gato. E os gatos, eles precisam de privacidade nesse momento de usar o banheiro, assim como a gente, né? Não tem nada demais, nada absurdo a gente falar isso. Então, de preferência, coloque em um lugar que seja tranquilo, de fácil acesso e que tenha pelo menos um pouquinho de privacidade. E se você quiser ver com mais detalhes, nesse vídeo aqui eu te explico como escolher a melhor areia para o seu gato. E principalmente, qual areia você tem que fugir de vez, porque elas causam muitos problemas renais, cistites e algumas até câncer. Então assiste esse vídeo aqui para você ver qual areia você tem que fugir. Não compre isso não, pelo amor de Deus.